Eu fiz uma faculdade e te falo, meus professores da faculdade eram professores antigos e eu não aprendi nada na faculdade, nada. E eu conheci a contabilidade no Brasil e aí as portas abriram. O Atur dá uma segurança para que a gente encare outros clientes. Né? No início, quando peguei, fechei com a maestria, surgiu a oportunidade de pegar uma empresa do lucro real. Só que eu estava com receio, estava com muito receio. E por algum motivo a empresa acabou não vindo. Mas hoje, se a empresa bater na porta, hoje eu pego. E o ator, ele nos ajuda, ele nos mostra o caminho como a gente precisamos fazer. Você que está iniciando agora, estagiando, está se formando, se formou no passado, quer abrir os teus horizontes? Venha junto conosco. Venha aqui para a Contabilidade no Brasil. Olha, já participei toda essa minha vida aí contábil com diversos cursos, diversas plataformas e com o professor Arthur, e aí não tem igual, não tem. Ele abre o caminho e te dá total segurança para que você cresça. Eu tenho certeza, você vai crescer. Assim como eu saí há um ano atrás com um cliente, e hoje estou com 100, eu acredito que esse ano eu vou dobrar. Vou dobrar com certeza. Se você pegar, esperar sair da faculdade e falar que você está pronto para o mercado, você está lascado. Tanto que eu costumo até brincar aqui em casa, eu falo que a minha faculdade são os cursos. A faculdade é para me dar um CRC. Agora, o que eu aprendo mesmo é nesses cursos. O que a gente estuda nas normas, nos livros, ela é linda, o cálculo é perfeito, né? Agora, você chega na prática, você pega as empresas mega enroladas, você pega a legislação tributária, que é um manicômio, né? Coisa de louco. Não dá. Tem uma frase que eu gosto bastante, professor, que fala assim: comece antes de estar pronto, né? E eu levo isso como lema para minha vida. Se eu for esperar 4 anos para me formar, para começar, eu vou estar muito longe do cara que começou 4 anos atrás. Assim como quem está esperando terminar a faculdade vai estar muito longe quando comparado a mim. Só que na contabilidade, se você quer começar a estar pronto, você precisa buscar muito conhecimento técnico. Você precisa saber a técnica da coisa, né? Isso aí eu acho impagável, assim. Eu demorei uns 4 meses para entrar e eu me arrependo. Imagina se tivesse começado 4 meses antes, já teria muito à frente. O valor do curso ele é impagável. O preço a gente pode pagar, mas o valor do curso é impagável. Então, tome essa decisão. O meu maior medo era não ter o conhecimento necessário, porque na faculdade eu não tinha tido o conhecimento necessário para ser a profissional contábil que eu desejava. Assim, eu me senti mais segura para poder fazer o serviço, pegar o serviço, para poder conversar com o cliente, para me entender o que o cliente necessita. Quando eu quero fazer alguma coisa, como é que eu faço isso? Eu já corro lá e vejo alguma aula a respeito disso, entendeu? Então, assim, essa questão, eu acredito que essa parte é o que mais me mantém, mais me dá esse sentimento de segurança e confiança. Estamos todos no mesmo barco, né? Todo mundo, o contador, ele está sempre aprendendo. Então, assim, que eu não precisava ficar com aquele receio de começar, com aquele receio de será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta, porque a gente tem que começar. Conhecimento todo dia a gente vai ter que ter. Esse foi um divisor de águas, né? A metodologia de ensino e a forma prática que era ensinado ali. Você sempre pegou, sempre ensinou, sempre mostrou como que é feito dentro do Simples Nacional, dentro do sistema mesmo. É um sentimento assim, de realização, de felicidade e assim, é um sentimento que a gente consegue, de capacidade mesmo, de que a gente consegue alcançar os nossos objetivos, né? Se a gente perseverar e buscar o conhecimento necessário que a gente precisa. Hoje é uma felicidade, assim, me sinto completa e realizada na questão profissional, graças a Deus. Quem está começando, que está inseguro, que acha que não vai conseguir, que com o curso eu garanto, assim, por experiência própria, que vai capacitar. Pode investir sem medo, porque vai ter retorno. Eu garanto que vai ter retorno. E assim, um cliente vai chamando o outro, um já chama, minha contadora faz assim e tal, e vai indicando. É tipo, é um imã. Depois que vem o primeiro, para vir os outros é bem mais fácil, bem mais rápido. Uma coisa que eu aprendi é que em conhecimento é um investimento, igual você falou, é um investimento. Primeiro que ela não pode pensar que é um gasto, é um investimento que ela está fazendo. E com certeza esse investimento que ela está fazendo vai voltar para ela muito mais. Então, pessoal, vocês que estão querendo adquirir o curso e está com alguma dúvida, não tenha receio. Pode comprar o curso do Arthur.
Chegamos! Estamos ao vivo! Começou! Sim, começamos o nosso segundo dia do nosso curso Imersão Profissão Contábil. Nesses 3 dias, você está aprendendo a apurar corretamente o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real. E hoje é lucro presumido com checklist. Vamos falar bem a verdade? Com passo a passo do que você precisa para ter segurança, para ter confiança, para não errar e realmente ir cada vez mais se tornando uma referência aí na sua região. Seja muito bem-vindo! Animação, né, galera? Animação. Sei que tem muita gente que trabalha o dia inteiro hoje e é para estudar, tem que estudar com animação, um conhecimento que ninguém te toma. Prático, com base legal. Essa é a minha missão de hoje. Pode me cobrar no final da aula. Não aceito o seu tempo ser desperdiçado. Esse curso aqui é para você realmente entender a prática do dia a dia de uma empresa do lucro presumido, certo? Então, seja muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo. E vamos que a gente tem muita coisa. E eu preciso fazer, sempre farei. Vou estar aqui velhinho no YouTube. Com certeza vou estar aqui velhinho no YouTube. Se bem que essa barba branca já me denuncia. Mas estarei mais velho ainda aqui no YouTube, dizendo obrigado aos nossos alunos. Obrigado porque vocês, ao investirem na carreira de vocês, nos proporcionam poder estar aqui levando conhecimento de forma gratuita, tá? Entre aspas mesmo, gratuita, porque pode ser gratuito para você, mas não é pra gente. Olha só essa estrutura, é que você não tá vendo por trás das câmeras a quantidade de pessoas que tem aqui, tem lá nas casas trabalhando junto para esse evento realmente funcionar e levar conhecimento de verdade para cada um de vocês, tá bom? Se você é um dos nossos alunos de qualquer um dos nossos treinamentos, em especial da Mentoria Maestria, que hoje tinha aula da Mentoria Maestria, tá? Remanejei para estar aqui ao vivo com você, tá bom? Então, se você é nosso aluno aqui, sinta-se abraçado, aquele beijo especial para você, se manifesta aí, coloca seu nome, que eu quero te mandar um abraço. E você que ainda não é o nosso aluno, bate palma aí para essa galera que eles proporcionam isso para você poder fazer esse treinamento. Olha só, gente, eu estou trazendo aqui hoje prática de verdade para você. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Agora sim, vamos agora de prática. Mas antes da gente falar da prática, a gente tem que falar dos nossos combinados, né? Vamos dos combinados? Rápido, Aqui na aula de hoje você vai entender como funciona de verdade, tá? O lucro presumido, e vai entender isso na prática, vai absorver a experiência prática que o mercado te exige. Você vai estar atualizado com o que é mais moderno, o que é mais atual em relação à legislação, a base legal, tá? Olha só, Oriane, obrigado, Oriane, seja bem-vindo, que bom que você está aí, tá? Aquele abraço. Você vai ter segurança. Eu vou te dar o passo a passo, checklist. Você vai ter segurança na hora de fazer, tá? Você vai perder o medo. Tem muita gente que tem medo porque nunca fez na prática. Aqui você vai ver a prática, vai poder treinar. Sim, a gente vai falar sobre isso depois, você podendo treinar também, tá? Olha só, reconhecimento. Você merece. Não aceite menos do que isso. Na sua região você precisa ser reconhecido como alguém que sabe fazer na prática, como alguém que domina a legislação, como alguém que é desenrolado. Sabe o que é desenrolado? Na minha região, desenrolado é aquele que resolve, é aquela pessoa que sabe o que está fazendo, que sabe realmente resolver problemas e dar soluções para os clientes. Isso traz reconhecimento do mercado. Sabe fazer os cálculos manualmente, na unha. Isso traz reconhecimento, tá? Com tudo isso, você vai prestar um serviço de qualidade, com precisão, você vai poder crescer na profissão. E quando eu falo crescer na profissão, sim, é conhecimento, é base legal, é a prática, a legislação, mas também em, claro,
carteira de clientes, mais e mais clientes, melhor remuneração. Sim, tem que ser revertido no bolso, tá? Não aceita essa história de contabilidade pelo amor. Eu estou na contabilidade por amor. Nossa, como eu amo a contabilidade. Não, tem gosto pra mesmo. Eu gosto que eu faço. Mas na boa, você não merece estar aí só por amor. Tem que ter realmente algo a mais aí. E o final é o reconhecimento em dinheiro para você, tá bom? Beleza? Legal. O que mais? Você se tornar uma referência. Quando você é referência na sua região, é quando as pessoas te procuram, as pessoas te indicam e as pessoas sabem que é você realmente aquele profissional que sabe o que está fazendo e confiam no seu trabalho. E é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje, tá? Nessa aula de hoje. Beleza? Lembrando, hein? Nós vamos ter, sim, vai ter a cerejinha do bolo. O que é a cerejinha do bolo? O certificado. Então, esses 3 dias vai proporcionar para você, vamos lá, combinado, né, cara? Que participar dos 3 dias, que tiver os 3 códigos, vai poder realmente gerar o seu próprio certificado, né? Você vai ter a possibilidade de gerar o certificado que vai ser aceito na faculdade e é aceito também nas empresas. Mas vamos lá, gente. O combinado não é caro. Não adianta nada. Se você não participar, não vai conseguir o certificado. Se não tiver os 3 códigos, não vai conseguir o certificado. É o combinado. Eu não vendo o certificado. Deus me livre. Chega arrepio o couro velho. Nunca vou fazer isso. Jamais. O que eu faço é levar conhecimento. E você está aqui nesta fase, a primeira fase, no momento gratuito, antes ainda de investir na sua carreira, você vai ter essa oportunidade de investir na sua carreira, sim, tá? E esse certificado é para você que esteve aqui, colocou seu tempo, realmente pegou os códigos, assim você vai poder ter direito ao seu certificado, beleza? Combinado não é caro. Show! Vamos lá! Vamos lá! Importante, ó. A gente tem vários videoaulas no YouTube e no Instagram. Se você ainda não segue a gente, se você ainda não está cadastrado no canal, você está perdendo tempo. Temos muito conhecimento para você, tá? Tem também os e-books gratuitos. Aliás, e o e-book gratuito de ontem, do Simples Nacional. Caramba, quanto conhecimento foi entregue naquela aula de ontem. Olha só, o Simples Nacional de uma maneira que foi tratando cada um dos detalhes. Na prática, te entreguei todo o material e ainda um e-book trazendo as bases legais sobre uma empresa do Simples Nacional. Ontem a aula foi sensacional, tenho certeza disso. E o material é também aquele algo a mais que você realmente pode ter em relação aqui às nossas aulas, né? Legal, hein? Hoje, se a gente bater a meta, tem de novo, tá bom? Hoje, se a gente bater a meta no final da aula, tem de novo, legal? Então a gente tem os e-books gratuitos, nós temos um treinamento voltado para a área fiscal, exclusivamente para a área fiscal, tá? O analista fiscal experiente. Este treinamento focado na parte fiscal. E nós temos também aqui, ó, onde você está, a imersão profissão contábil. Essa imersão que você está fazendo gratuitamente, tá? E o seu próximo passo? Sim, o seu próximo passo, aonde você vai investir o seu dinheiro, aonde você vai ganhar tempo e a sua profissão, você vai alavancar a sua profissão, é realmente você entrar para dentro da nossa mentoria maestria, que só tinha aberto vagas lá o ano passado, em fevereiro, e a gente já está com vagas de novo abertas. Vou falar sobre isso depois com você, tá? Esse é o seu próximo passo para você realmente ser acompanhado por mim. Mas vamos lá, que a gente tem que falar sobre lucro presumido. Já falei para você que tem presente no final da aula, desde que a gente bata a meta, né? Desde que a gente bata a meta. Vamos lá! Vamos fazer o nosso combinado, um combinado legal, tá? Tanta coisa que eu estou entregando para vocês de maneira gratuita. Vamos lá, galera. Seguinte, ó, compartilhe o link dessa aula com pelo menos 2 pessoas. Aquela pessoa que trabalha com você, aquela pessoa que estuda com você, que está envolvido na área da contabilidade. Pega o link aí, vai lá no WhatsApp e coloca aquele grupo de contadores da sua cidade. Manda o link dessa aula agora. Fala, vem assistir essa aula aqui que esse rapaz está falando sobre
contabilidade. Não precisa nem falar que é o professor Arthur, não importa. Eu tenho que levar esse conhecimento para vocês. Combinado? Feito? Beleza? Importante. Então vamos lá. Bora falar então de lucro presumido. Bora falar de lucro presumido. Olha só. Dentro do lucro presumido, a gente tem também um teto, tá? Simples Nacional, a gente falou ontem, 4,8 milhões. E no lucro presumido, a gente está analisando 78 milhões. Então, o teto das empresas do lucro presumido é de 78 milhões de reais. Todo tipo de empresa pode ser do lucro presumido? Não, não é verdade. Tem empresa que nem fatura, sei lá, R$1 milhão e não pode ser do simples, não pode ser do presumido. Um exemplo é factoring. Factoring, mesmo que seja pequenininha, com faturamento pequenininho, obrigatoriamente tem que ser do lucro real, tá bom? Tem que ser do lucro real. Tá anotando? Papel e caneta, conta pro seu cérebro que tudo que você está recebendo aqui é importante, tá? É importante. Vamos lá, vamos falar agora das alíquotas dentro do lucro presumido. Olha só, gente, alíquota dos impostos, tá? Essa alíquota do imposto de renda e da contribuição social, ela serve para o lucro presumido e serve também para o lucro real. Amanhã, lucro real, você vai aprender na prática como funciona. Amanhã você vai entender a lógica e a prática do lucro real, tá? Vou fazer também Simples Nacional que eu prometi. Lembra que eu prometi? Fator R, anexo 5, todos os menus do Simples. Amanhã, tá? Não perca a aula de amanhã, que é a aula mais importante de todas. Legal? Mas vamos falar então das alíquotas dentro do lucro presumido, tá? As alíquotas que a gente tem dentro do lucro presumido. Vamos lá, imposto de renda. O imposto de renda, a alíquota é 15%. Pelo menos por enquanto, porque nós estamos aí em vias de regra da gente ter essa mudança, uma reforma, continuando a reforma tributária, que já começou, emenda constitucional número 132, anota, reforma tributária, emenda constitucional número 132. Legal? Tranquilo? Massa, vamos para frente. Olha só, agora, baseado na emenda constitucional, a gente precisa de uma lei que altere o imposto de renda. E essa lei, a gente já tem um projeto aprovado lá dentro do Congresso, está lá parado no Senado, que altera a carga tributária do imposto de renda. Hoje é 15%, estima-se algo em torno entre 8% a 10%, então reduziria a alíquota do imposto de renda. Professor, já está valendo? Não, não está valendo. Professor, mas vai ter uma lei que vai diminuir imposto? Mas o que é isso, professor? Mesmo? Mas nesse mesmo projeto de lei, fala que a alíquota do imposto de renda vai diminuir, porém, algo que a gente não tinha vivenciado, pelo menos eu, que sou muito novo, muito novo, é justamente a tributação do lucro. Hoje, a distribuição do lucro ela é isenta de impostos e ela tende agora, nesses próximos meses, ser votado a próxima parte da reforma tributária e o imposto de renda e a distribuição de lucros ser tributado, ou seja, quando distribuir lucros da empresa para o sócio, tributar esse lucro. E a estimativa é em torno de 20%, tá? E a estimativa é em torno de 20%. Uma pancada e por isso tem que estar preparado, atualizado e saber o que está fazendo. Tá bom? Beleza? Mas eu tô falando assim, ó, é algo que, professor, isso é daqui 2045, né? Não, esse é para agora. Nós temos agora as próximas votações. Você vai ser pego pelo William Bonner falando, olha, a reforma tributária na parte do imposto de renda começou. E você vai ficar, o que é isso? Não tô perdido não, o professor Arthur já me avisou, tá? Lembra disso, legal? Contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. A contribuição social, a alíquota dela é de 9%, tá? A alíquota dela é de 9%. E para as empresas do lucro presumido, a gente tem a alíquota de PIS 0,65 e a alíquota de COFINS de 3%. Então, essas são as alíquotas que a gente tem dentro do lucro presumido, tá? Professor, e o ISS? O ISS a gente tratou ontem, a gente deu uma analisada profunda no ISS, vale para as empresas do presumido, é a mesma lógica, só que ao invés de calcular dentro do Simples Nacional, vai calcular por fora. E aí o ISS pode ser
entre 2% a 5%, dependendo de cada cidade. Legal? Tranquilo? Show, hein? Anotou isso aí? Imposto de renda 15, contribuição social 9, PIS 0,65, COFINS 3%. Professor, tô careca de saber disso aí. Não é novidade para mim. Parabéns. Mas me permita trazer aqui aquilo que você já sabe, que tem pessoas que não sabem, tá bom? Beleza? Ó, tem o adicional de 10%. Antes de falar do adicional de 10%, eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de explicar o porquê do lucro presumido. E eu preciso fazer isso aqui com você, tá? Você sabe por que a gente tem o lucro presumido? O porquê do lucro presumido? Sabe por quê? Lucro presumido. Então, vamos lá. A gente tem as cargas, né? Vou mostrar já direto, depois a gente volta no adicional. Sem problema nenhum. Ó, dentro do lucro presumido, a gente tem as presunções. Deixa eu te mostrar as presunções e você vai entender as situações, tá? Você vai entender melhor essas situações. Por exemplo, um posto de combustível no lucro presumido, ele tem uma presunção de 1,6%. Uma presunção de 1,6%. E o comércio tem uma presunção de 8%. Lembrando, é uma presunção do imposto de renda e uma presunção da contribuição social. Olha lá, é 12% da contribuição social. 8% do imposto de renda do comércio, 12% da contribuição social. O que é essa presunção? É isso que eu quero que você entenda para você se destacar, para você não ser mais um aí que fala de contabilidade. Não, você tem que se destacar entendendo o que você está fazendo, certo? Beleza? Que a gente vai fazer a prática, mas você tem que entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Legal? Vamos lá? Pensa então num posto de combustível que no trimestre tenha faturado R$1 milhão. Professor, conta de padeiro, é mais fácil. Vamos lá. Esse posto de combustível faturou R$1 milhão. Se ele fosse uma empresa do lucro real, que você vai ver amanhã como funciona, você põe lá na primeira linha R$1 milhão, aí vem os impostos incidentes, né? PIS, COFINS, ICMS. Professor, não tem nada disso porque é monofásico. Ok, esquece, vai andando. PIS, COFINS, os impostos incidentes, né? Os impostos indiretos. Aí depois vem o CMV, você acha um lucro bruto. Estou descrevendo para você como é uma DRE. Depois do lucro bruto, você vai ter lá as despesas administrativas, despesas. Aí pode ser que tenha uma receita financeira, outra receita. Beleza. No final das contas, a gente tem lá o lucro líquido. Esse lucro líquido a gente começa a fazer para encontrar o lucro real, né? O lucro real, que é a base do imposto de renda. É assim que a gente chega no cálculo do lucro real. Mas isso é amanhã. E no lucro presumido? O lucro presumido é o seguinte: pega a primeira linha da receita, esquece tudo que está aqui embaixo, e a Receita Federal presume o valor da última linha. Então esse 1,6 é a Receita Federal fazendo um trabalho assim de previsão, entendendo que para um posto de combustível ele tem uma lucratividade de 1,6%. Professor, me dá um exemplo. Um posto de combustível faturou R$1 milhão no trimestre. Então a gente pega R$1 milhão vezes 1,6%. R$1 milhão vezes 1,6%. Quanto vai dar? R$16 mil. Professor, vai pagar R$16 mil de imposto de renda? Não. Essa é a presunção que a Receita Federal fala que é o lucro. Então essa é como se fosse assim, ó. DRE, primeira linha, R$1 milhão. Esquece tudo para baixo aqui, tudo, despesas, CMV, esquece tudo. E a Receita Federal falando que ele lucra 16 mil. Se ele faturou 1 milhão, ele lucra 16 mil. 1,6% de 1 milhão dá 16 mil reais. E agora? 16 mil vira base de cálculo. 16 mil aplica-se o imposto de renda. Então, 16 mil reais vezes 15%. Então, nós estamos falando de 1.600 com 800, 2.400. R$ 2.400. R$ 2.400 é o que o nosso cliente vai pagar de imposto de renda, um posto de combustível. Calma, isso é posto de combustível. R$ 2.400 de imposto de renda para um posto de combustível que faturou R$1 milhão. A Receita Federal entende que esse posto tem uma lucratividade média de 1,6%. Certo? 1,6%. Agora vamos lá. Pensa agora que é um mercadinho. Supermercadinho bonitinho, arrumadinho, organizadinho, tá? Ele faturou o mesmo R$1 milhão. R$1 milhão. Qual que é a presunção que a Receita Federal usa para supermercado? 8%.
Então, quando eu pego R$1 milhão e aplico 8, dá 80 mil. O que é 80 mil? R$1 milhão é a primeira linha da DRE, esquece tudo no meio, 80 mil é como se fosse a última linha da DRE. Última linha, tá? Então, 80 mil é a lucratividade média que a Receita Federal entende que uma empresa de comércio, indústria, transporte, tudo isso tem em relação ao imposto de renda, tá? É isso que vai pagar de imposto de renda? Não é isso. Não é isso. Você vai pegar R$80 mil, e vai aplicar 15%. Então, quando a gente pega R$80 mil e aplica 15%, então, vamos lá, vai dar 12 mil, é isso, né? 12 mil reais. Então, para uma empresa que faturou R$1 milhão, comércio vai pagar 12 mil reais de imposto de renda. Pensa, o posto de combustível que faturou R$1 milhão está pagando 2.400. E um supermercadinho que faturou os mesmos R$1 milhão no lucro presumido igual ao posto, no lucro presumido vai pagar 12 mil reais. Por que esse disparate? O que é essa presunção? A presunção é a Receita Federal analisando cada segmento e entendendo qual é a lucratividade média. Então, para a Receita Federal, um supermercadinho que vendeu R$1 milhão vai ter de lucro assim mais ou menos 80 mil reais. Professor, na boa, eu tenho um cliente que é um supermercadinho e a lucratividade média dele é uns 13%. 13%? Então, se ele faturar R$1 milhão, sobra R$130 mil no bolso do cliente? Maravilha! Fica no lucro presumido. Professor, mas a Receita Federal vai aceitar? Claro, é presunção, tá? É presunção, não importa. Você vai, lógico, se distribui lucros, pode fazer a contabilidade, não tem problema, mas faz pela presunção. Primeira linha, aplica a presunção e aí você tem a base de cálculo do imposto de renda, tá? E da contribuição social. Professor, mas o meu cliente tem 13%, a Receita Federal está falando que é 8%. Aonde ela arrumou isso? Média de mercado. Se o seu cliente tem mais do que 8%, maravilhoso, o lucro presumido é mais barato para ele. Professor, mas peraí. O rapaz aí que falou dos 13%, beleza, mas o meu cliente sobra 5%. A cada R$1 milhão que ele vende, eu olhei lá, sobra 50 mil, só dá 5% de lucratividade. Então esse supermercadinho seu não pode ficar no lucro presumido, tem que ir para o lucro real, porque o lucro real vai ficar mais barato para ele, porque ele não vai pagar em cima de 80 mil, ele vai pagar de 50 mil reais. E se ele ficar no lucro presumido? Ele vai ficar com a base maior do que o lucro real que ele tem. Então isso é um dos motivos que a gente faz exatamente o planejamento tributário. Lógico, tem muita coisa para se analisar no planejamento tributário, mas essa é uma das situações que a gente inicia um cálculo de planejamento tributário. Mas você entendeu por quê? A lógica? Então a Receita Federal tem as médias que ela realmente encontrou através de pesquisa de mercado, analisando todas as operações, e ela encontrou 8% para indústria, comércio, transportadoras, 32% para serviços, 1,6% para a questão do posto de combustível. Esta é a lógica. Entendeu? Eu quero que você aprenda a lógica, para você não ficar robozinho da contabilidade, fazendo sem saber o que está fazendo. Aprenda para você realmente entender o que está sendo feito, tá bom? Combinado? Beleza? Entendeu essa lógica? Vamos lá. Então tá. Então tá aqui, a gente já passou por essa parte aqui, só vou voltar para explicar algo que é muito importante, que é o adicional do imposto de renda, tá? O adicional do imposto de renda. Vamos lá. O que é o adicional do imposto de renda, pessoal? Lá atrás, antes de 95, a alíquota do imposto de renda era 25%. Aliás, 25% é um padrão meio que mundial, tá? A alíquota de 25% é um padrão meio que mundial. Não é todo lugar, não estou falando isso, mas tem que ser uma tentativa de ficar ali orbitando esses 25%. E no Brasil era. Porém, lá na hora de passar, né, a nova lei sobre o imposto de renda, que aconteceu lá em 95, aí decidiu-se o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, para as empresas que tiverem um lucro, lembra? Primeira linha da DRE, faturamento, última linha da DRE, lucro. Para que as empresas que tiverem um lucro de 60 mil reais
até 60 mil reais no trimestre ou 20 mil reais no mês, elas vão pagar só 15. Quem tiver mais do que 60 mil reais no trimestre é 15 mais 10% na diferença de 60. 15 mais 10% na diferença de 60. Esse é o que a gente chama de adicional do imposto de renda. Só existe para empresas, lucro presumido e lucro real, somente para essas empresas, e para as empresas que faturam, que tem uma lucratividade acima de 60 mil reais no trimestre. Isso vale para presumido e vale para real. Lembra, por que aconteceu isso? Lá atrás era 25, trouxe uma benesse, uma vantagem para as empresas. Não, quem tem uma lucratividade até 60 mil reais vai ser só 15%, só quem tiver mais do que isso que vai pagar os 15 mais 10. O problema é que pensa o que era 60 mil reais há 30 anos atrás, lá em 95, e o que é 60 mil reais hoje para as empresas. Então 60 mil reais lá atrás era uma graninha legal, hoje em dia é quase nada no trimestre, dá 20 mil reais por mês de lucratividade. Então, ficou defasado, não foi atualizado, não vai ser atualizado. É isso que tem. Nós temos essa lógica por hoje em relação a esse adicional dos 10%. Tá bom? Beleza? Legal? Gente, eu por enquanto estou caminhando com você dentro da lógica, dentro dos conceitos, te desmistificando um monte de coisa, mas eu vou te levar para a prática dentro do nosso checklist, o nosso passo a passo ainda hoje. Legal? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui são as empresas que são proibidas de ficarem no lucro presumido, tá? Empresas proibidas de ficarem no lucro presumido. Vamos lá. Empresas que faturem mais de 78 milhões, claro. Empresas que são banco, claro. Banco, qualquer tipo de banco, não pode, mesmo que fature menos de 78 milhões, não pode ficar no lucro presumido. Empresas que são corretoras, tá? Corretoras, lá, sei lá, corretoras de Bitcoin, corretora mobiliário lá do mercado financeiro, não pode ser do lucro presumido. Empresas do lucro presumido não podem ter benefício fiscal. E eu não estou falando benefício fiscal do Estado, tá? As empresas do presumido podem ter os benefícios fiscal lá do Estado, redução de base de cálculo, normal. Eu estou falando aqui benefício fiscal da União, ou seja, sobre o imposto de renda, sobre a contribuição social, não pode. E também empresas de crédito, empresas de cartão, elas também não podem ficar no lucro presumido, tá? Beleza? Aqui a gente já falou, né? A gente já passou por isso aqui. Beleza? Bora falar então, na prática, a lógica dos prestadores de serviço. Prestadores de serviço dentro do lucro presumido. Eu quero te mostrar a lógica, as situações, para você realmente entender essa lógica, tá bom? Beleza? Primeira coisa, se a gente está falando de prestação de serviço dentro do que a gente tem, né? Lá no lucro presumido, a gente tem que lembrar que existe a possibilidade do nosso cliente sofrer 3 tipos de retenção. 3 tipos de retenção. Eu coloquei aqui retenção do INSS, mas tem a retenção do INSS, a retenção do IRRF e a retenção do PIS, COFINS e contribuição social. E agora, prepara a caneta, prepara o papel, que eu vou fazer um tour com você na legislação para você ver a base legal no mundo real. Não é aquele negócio que eu ouvi falar, é no mundo real. Beleza? Vamos comigo? Então vamos lá, porque é muito importante que você entenda. Vou falar primeiro de INSS, que é o que está na tela. Seguinte, tá? Alguns tipos de trabalhos são realizados, são obrigados, quando prestam serviço para outras empresas, a empresa tomadora de serviço. Vamos definir aqui, né? Tomador de serviço é aquele que contrata. O prestador de serviço é aquele que está lá prestando serviço. Então vamos colocar o nosso cliente sempre como prestador. O nosso cliente presta o serviço e o cliente dele vai tomar o serviço e obrigatoriamente vai fazer a retenção na fonte daqueles valores do nosso cliente, que é o prestador, certo? Porque fica mais claro para você entender o que a gente está falando. Sempre na ótica do prestador. Ele está sofrendo a retenção. Ele está sofrendo. Mas a mesma lógica serve quando o seu cliente for o tomador de serviço. Se ele vai ter ou não vai ter que fazer a retenção de INSS, a retenção
de PIS, COFINS, contribuição social e a retenção de IR/RF, tá? Esses 5 poderes aqui de retenção é o que define a obrigatoriedade da REINF, tá? REINF do campo 2000, lá das situações envolvendo o universo 2000, tá? E do 4000, 2000 para INSS, 4000 para IRF, PIS, COFINS e contribuição social. Já pegou a caneta? Já pegou o papel? Vamos para a base legal então. Primeira coisa, retenção sobre INSS. Retenção sobre INSS. Vamos lá? Então a gente vai vir cá na IN 2110. IN 2110, anota! IN 2110. IN 2110, lá de 2022, tá? Antes a gente tinha a IN 971, foi substituída pela IN 2110. Vamos aqui, artigo 100 e... vamos lá. Da retenção dos conceitos. Importante começar aqui no 108, tá? Artigo 108. Aqui ele vem tratando o que é cessão de mão de obra e empreitada, que é o que define a obrigatoriedade de retenção na fonte INSS. Então coloca assim, ó. Retenção na fonte INSS, coloca embaixo assim, ó. Base legal, IN 2110. Anotou? Retenção na fonte INSS, base legal IN 2110 e embaixo vai colocar assim, ó, conceito de cessão de mão de obra e empreitada. É disso que nós estamos falando. Tem que ter essa lógica de cessão de mão de obra e de empreitada para ter a obrigatoriedade de se fazer a retenção na fonte de INSS, ok? Do nosso cliente sofrer a retenção do tomador de serviço lá. Legal? Então, olha só, cessão de mão de obra leva a entender que haverá uma retenção na fonte de INSS. Lembrando que empresas do Simples Nacional não podem fazer cessão de mão de obra, a não ser aquelas empresas que estão no anexo 4, tá? Somente aquelas empresas que estão no anexo 4. Beleza? Então, artigo 108 fala do que é a cessão de mão de obra. Colocar à disposição de outra empresa contratante. Colocar à disposição de outra empresa contratante. Então, é quando a minha empresa colocou na outra empresa profissionais para prestar um serviço. Ah, professor, então qualquer coisa que eu colocar o meu funcionário lá é uma cessão de mão de obra. Não. Esse é um conceito, tem que estar enquadrado aqui dentro da 111, você vai entender bem, tá? E depois, ele vem falando o que é dependência, que é serviço. Vale a pena a leitura disso aqui, tá? Depois, no 109, a gente tem o conceito de empreitada. Empreitada a gente usa muito na construção civil. Empreitada, construção civil, a gente tem o conceito de empreitada, tá? Olha só, tarefa de obra ou de serviço por preço ajustado com ou sem fornecimento de material. O que é isso? A gente trata de... construção civil, né? A construção civil pode ser feita sem o material e com o material, tá? Beleza? Tranquilo? Legal. Então, aqui a gente tem várias situações no artigo 110, eu não vou passar por tudo aqui. Aqui ele fala, ó, no 110 ele fala que haverá retenção na fonte de 11%. Então, qual é a alíquota da retenção na fonte de INSS? A alíquota da retenção na fonte de INSS. Regra geral, a alíquota de retenção na fonte de INSS, 11%, tá? Tá aqui, a alíquota de retenção na fonte é de 11%. 11%. Professor, e se for uma construtora que tenha desoneração da folha? Então, se for um duplo twist carpado, aí tem diferenciação, né? Uma construtora com desoneração da folha, a retenção dela vai ser de 4,5% e não de 11%, ok? Eu estou aprofundando, eu não vou ficar na superfície. Eu vou te levar para mais fundo, tá? Beleza? Então vamos lá. Aqui está explicando como funciona, tal. Estou passando aqui na legislação. Agora vem cá. Estão sujeitos à retenção na fonte, lá de 11%. Estão sujeitos à retenção na fonte. Artigo 111. É aqui que fala o que está sujeito. Então vamos lá. Primeira coisa. Limpeza e conservação, zeladoria. Tem retenção na fonte de INSS. Vigilância ou segurança, tem retenção na fonte de INSS. Construção civil, tem retenção de INSS, inclusive para a empresa do Simples Nacional, tá? Inclusive quando presta para outra empresa. Gente, se for da empresa, o nosso cliente prestando para uma pessoa física, não tem retenção na fonte de INSS, tá? Natureza rural, digitação, preparação de dados, legal. Só isso? Não. Ainda tem aqui, ó, 112, acabamentos,
embalagens, acondicionamento, cobrança, coleta, copa, hotelaria, corte, distribuição, treinamento e ensino, entrega de contas e documentos, ligação de medidores, leitura de medidores, manutenção de instalação, montagem, operação de máquinas, operação de pedágio, operação de transporte, portaria, recepção, promoção de vendas, secretaria expediente, saúde, quando prestado pela empresa da área de saúde, tá? Telefonia e telemarketing. Beleza, aqui está falando que isso tudo aqui tem retenção na fonte. Quando a empresa está prestando serviço para outra empresa. Então a empresa tomadora de serviço vai ter que reter na fonte, tá? Ela vai ter que reter na fonte. Legal? Tranquilo? Olha só. Vamos aqui, ó. Casos não sujeitos à retenção. Isso aqui é importante. Artigo 114, tá? Artigo 114 vem falando que, ó, prestado por contribuinte individual, beleza, transporte de cargas e tal. Esse 115 aqui é que para mim vai te ajudar demais. Esse aqui, ó, fica dispensado de efetuar a retenção na fonte, tá? Fica dispensado. A contratada que não possui empregado, o serviço foi prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e no mês anterior o faturamento dela foi 2 vezes o limite do teto do INSS. O limite do salário de contribuição, ou seja, o limite do teto do INSS. Aí não tem retenção. E se foi maior? Tem retenção, tá? Quando contrata somente serviço profissional relativo ao exercício da profissão regulamentada. Vou te mostrar o que é serviço de profissão regulamentada, tá? Isso aqui foi feito pelo próprio dono, tá? Olha lá, ou serviço de treinamento de ensino, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem empregado. Legal? Sem empregado. Isso aqui, nesse caso, não vai ter retenção na fonte de INSS, tá? Não vai ter retenção na fonte de INSS. Aí ele vem falando que são serviços profissionais, mas eu vou mostrar isso aqui na fonte mesmo, tá? E aqui vem falando da base de cálculo e as possibilidades de redução da base de cálculo da retenção, ó. Redução da base de cálculo do INSS para retenção do INSS. Ok? Tranquilo? Eu acabei de explicar, mostrei base legal, muito assunto só dentro da IN 2110, mas eu não posso ficar parado aqui. Eu preciso agora fazer um looping com você para outra legislação. Limpou? Nós não estamos falando mais de INSS. Ei, nós não estamos mais falando. Vou ter que tirar da lista, senão vai dar problema. Ó, nós não estamos falando mais de INSS. Agora a gente vai falar de IRRF, ou seja, retenção na fonte quando o nosso cliente prestar um serviço e ele vai ter retenção de IRRF. Vamos lá? Você vai entender aonde está a base legal? Aonde está a base legal disso? Então vamos lá. A gente vai vir para agora, ó, decreto 9580. Tá aqui, né? 9580. Anota. Retenção de IRRF, tá? Prestador de serviço, decreto 9580. Decreto 9580. Nós vamos lá no artigo 713. Artigo 713. Ó, a base de cálculo do imposto sobre a renda na fonte devida pelos trabalhadores portuários, inclusive aqueles... Desculpa, 714. 714. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte a alíquota de quanto? 1,5%. Então, lá no INSS, a retenção na fonte é de 11%. E IRRF, a retenção na fonte é de 1,5%. 1,5%. As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas. Opa, então não pode ser quando prestar para pessoa física, tem que ser sempre para outra pessoa jurídica. O nosso cliente, prestador de serviço, tem que estar prestando para outra pessoa jurídica, tá? Civis ou mercantis, prestados pelo serviço de natureza profissional. Agora ele vai definir o que é natureza profissional. Olha só, administração, advocacia, análise clínica e laboratorial, análises técnicas, arquitetura, assessoria e consultoria técnica, tá? Assistência social, auditoria, avaliação e perícia, biologia e biomedicina, cálculo em geral,
consultoria, contabilidade. Professor, você é do Simples. Simples não sofre retenção disso. Presumido e real. Simples não sofre retenção de IRF. Somente lucro real e presumido. Simples não sofre retenção de IRF. Beleza? Marcou? Legal. Economia, elaboração de projetos, engenharia, ensino e treinamento, estatística, fisioterapia, fonoaudiologia, geologia, leilão, medicina, nutricionismo, odontologia, organização de feiras, pesquisa em geral, planejamento, programação, prótese, psicologia e psicanálise, química, radiologia, relação pública, serviço despachante, terapêutico ocupacional, tradução, interpretação comercial, urbanismo e veterinária. Tá? Então, esses serviços aqui incidem 1,5%. 1,5%. Ó, aí ele fala: o imposto sobre a renda incide independentemente da qualificação profissional dos sócios da beneficiária do fato de estar referido às receitas de outras atividades, seja qual for o serviço. Tá bom. Aí ele vem falando, tá? Das tabelas progressivas. Aí vem falando de serviço de limpeza, conservação, segurança e vigilância, também vai ter a retenção na fonte, só que a retenção na fonte desse serviço aqui, ó, limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação, não é 1,5%, esse aqui é, ó, a alíquota de 1%, tá? Lá aqueles que eu acabei de falar é de 1,5%, esse aqui é 1%, tá bom? 1%. Tratamento, como funciona, aí aqui tem, como funciona aqui, esse aqui, ó, é a autorretenção, é o que a gente coloca no 4080 lá dentro da REINF. A autorretenção está aqui, artigo 718. Legal? Então eu passei pelo INSS, só vai ter retenção de INSS as empresas do anexo 4, outras empresas não têm retenção de INSS e não podem ter retenção. O STJ definiu que não pode ter retenção. Não mostrei, né? Volta para a caixinha do INSS que eu vou te mostrar. Volta para a caixinha do INSS. Isso aqui vai acontecer com o seu cliente e eu quero te mostrar isso. Ó. Simples Nacional. Vamos lá. 164. Aqui, ó. Artigo 167. Estou falando de INSS agora, tá? É porque eu não falei sobre isso aqui. INSS e o Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional, do anexo 4, podem sofrer retenção na fonte de INSS. Elas podem sofrer retenção na fonte de INSS. Porém, os outros anexos todos não podem. E aonde está a base legal para isso? Ó, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional que prestarem serviço mediante cessão de mão de obra ou empreitada, exceto no caso previsto no 66, que é o do anexo 4, não estão sujeitos à retenção da contribuição social previdenciária incidente sobre o valor da nota fiscal, da fatura ou recibo da prestação de serviço. Está lá na súmula 425 do STJ, que a Receita Federal teve que engolir a seco, porque ela não queria isso, tá? Ela não queria. Até 2021, ela não topava essa operação. Então, as empresas do Simples Nacional não podem sofrer retenção, a não ser anexo 4. Anexo 4 pode. Voltando para o IRF. Esses aqui são serviços que, dentro do lucro presumido do lucro real, sofrem retenção de 1,5%. 1,5%. Empresas do Simples Nacional prestando o serviço não sofrem retenção de 1,5%, independente do anexo 1, 2, 3, 4, 5. Não tem retenção na fonte de IRF para o prestador de serviço do Simples Nacional. Do lucro presumido, sim, tem, ok? Mais uma vírgula, se for a empresa do Simples que está tomando o serviço, ela tem que reter na fonte, ela como tomadora, ou seja, ela adquirindo o serviço. Mas como prestadora, ela não pode sofrer a retenção de IRF. Fechou? Beleza? Primeira parte, ok? Não estamos ainda não, calma aí. Fizemos então INSS, te mostrei INSS para empresa presumido, vale para a empresa do lucro real também. Te mostrei IRF, te falei que não vale para a empresa do Simples Nacional, vale para o presumido e para o real. Agora vamos falar de PCC, tá? Ou as contribuições de retenção federal, né? A CPP. Nós temos lá CPP, tá? Todas as funções. Contribuição social, aliás, PIS, COFINS, PCC, na verdade, foi CPP, não, é PCC. PIS, COFINS e contribuição social. PCC, PIS, COFINS e contribuição social. Aonde está escrito isso? Vamos lá? Nós agora vamos falar de outra coisa. PCC, retenção na fonte de PIS, COFINS e contribuição social. Vamos lá? Beleza? Agora a gente vem cá. Lei 10.833.
Tá anotando? Então, de PCC é a Lei 10.833. Lei 10.833. E aí a gente vai lá dentro do artigo 30. Artigo 30. Os pagamentos efetuados por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica de direito privado pela prestação de serviço de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte, valores de locação de mão de obra, prestação de serviço de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e risco, administração de contas a pagar, receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, aqueles que estão lá no artigo 714 da 9580 que a gente acabou de passar, estão sujeitos à retenção na fonte da contribuição social, do lucro líquido, da COFINS e também do PIS, tá? E também do PIS. Então, artigo 30 da Lei 10.833, artigo 30 da Lei 10.833. Aí ele vem falando algumas situações, aí ele fala que não está obrigado a efetuar a retenção às empresas optantes pelo Simples Nacional, tá? Aqui está escrito Simples, porque na época ainda não tinha o Simples Nacional, era o Simples Federal na época, mas vale. E agora vamos para a alíquota. Lembra, ó, lá na retenção na fonte, a gente viu do INSS 11%, do IRRF 1,5%, algumas atividades 1%, e agora a gente vai para a retenção na fonte de PCC, PIS, COFINS e contribuição social. Olha só, o valor da contribuição social, da COFINS e do PIS é de 4,65%, sendo 1% da contribuição social, 3% para a COFINS e 0,65% para o PIS. Isso aqui, artigo 30, nós estamos falando de PIS, COFINS e contribuição social. Olha, eu acabo de te entregar bases legais que você não vê ou não viu na faculdade. Situações que o seu cliente, que é um prestador de serviço, do lucro presumido, vai ser massacrado se não souber, se você não dominar isso aqui. Você precisa dominar. Redução da base de cálculo do INSS, como funcionam as lógicas em relação se vai poder ou não vai poder ter retenção na fonte do INSS, do IRRF, do PCC, tudo isso. E agora você tem a base, e eu já tirei do contabiliês, porque aqui não tem contabiliês. Aqui a gente vai para a prática e eu te dou as bases legais. Ok? Tranquilo? Show! Primeira parte, só a primeira parte. Já te mostrei isso aqui, tá bom? Lembrando, isso que eu falei é de retenção na fonte, mas o nosso cliente vai continuar tendo a contribuição sobre o INSS. E qual que é a contribuição do nosso cliente sobre o INSS? 20% sobre a folha de pagamento. Lógico, tem os terceiros também, mas vamos focar na parte previdenciária. 20% sobre a folha de pagamento, tá? Lá no Simples, anexo 1, 2, 3 e 5 não tem esses 20% sobre a folha. Só o anexo 4. Então, 20% sobre a folha. Então, o nosso cliente que sofreu uma retenção de 11% na operação dele, na hora que ele aplica sobre a folha de pagamento os 20%, a gente faz lá no E-Social, só para você entender a lógica, tá? A gente faz o E-Social, fecha a folha. Quando transmite a folha dele, automaticamente isso cai lá dentro da DCTF Web, tá? Beleza. E aí vai cair o INSS do nosso cliente, do funcionário do nosso cliente e também o INSS sobre a folha, aqueles 20% que a gente está conversando. Mas aí ele prestou serviço para o Joãozinho, para a Marinha, para o Joaquim e teve retenção na fonte dos 11. Quando acontecem essas retenções na fonte dos 11, a gente vai lá e faz a REINF, tá? REINF do INSS, lança lá no 2020, no caso do tomador, do prestador de serviço, e transmite esse 2020 lá dentro da REINF. E isso cai aonde? Também dentro da DCTF Web. Então é um menos o outro, sobra o valor a pagar de INSS previdenciária que o nosso cliente tem que fazer. Se a retenção for maior do que aquilo que está na folha de pagamento no E-Social dele, e pode acontecer, se sobrar saldo na DCTF Web, o saldo que sobrou faz uma perda de compra web lá no mês. Não pode acumular de um mês para o outro. Tem que fazer isso lá dentro da perda de compra web. Legal? Tranquilo? INSS, te expliquei base legal, como funciona e a prática do dia a dia, como funciona para resolver a parte E-Social, alimenta aqui, REINF, através das retenções, alimenta aqui, cai na DCTF Web e aí um menos o outro, o que sobrar a pagar, se deu mais retenção do que a pagar, faz uma perda de compra web. Pronto. Beleza. Vamos falar agora de RRF e de PCC.
O IRRF e o PCC, a gente vai abater. Teve retenção na fonte nessa mão aqui? Ok, na hora de fazer o cálculo do PIS e COFINS, a gente joga lá na FD Contribuições, faz os lançamentos na FD Contribuições, vai lançar lá no F600, acho que é F600. Lá na FD Contribuições vai lançar o que teve de retenção na fonte e vai ser valor a pagar menos aquilo que foi retido na fonte que está na nota fiscal de cá, e o valor a pagar é o resultado final, tá? E ainda tem que fazer FD Reinf também, tá? Tem que fazer FD Reinf lá no 4020. Nosso cliente é o prestador? Não, só o tomador de serviço tem que fazer 4020. Beleza. E a questão do IRF? Na hora de calcular o lucro presumido, a gente vai colocar, depois de fazer todos os cálculos, diminuir aquilo que foi retido na fonte, esse 1,5% que foi retido na fonte. Eu vou te mostrar na prática o cálculo do lucro presumido ainda hoje. Legal? Na parte do PCC, que eu falei lá de PIS, COFINS, a contribuição social também vai abater no que tem a pagar no trimestre do lucro presumido, tá? Do lucro presumido. Beleza? Lembrando, quando é INSS, tanto o tomador de serviço quanto o prestador de serviço precisam fazer lá os registros 2000, lá 2010, 2020, dentro da REINF. Quando é PCC e IRRF, PIS, COFINS, Contribuição Social e IRRF, lá no R40, né, 4010, 4020, só presta aquela informação lá na REINF o tomador e nunca o prestador de serviços que sofreu a retenção. Beleza? Show de bola? Tranquilo até aqui? A Creuza falou, difícil demais. Creuza, para e pensa. Você está tendo acesso a um conhecimento que está fazendo a diferença para você. Se você que parou para assistir essa aula e está aqui dedicando seu tempo, e eu te parabenizo por isso, porque tem um monte de gente que está agora assistindo novela, que tem um monte de gente que está agora assistindo qualquer outra coisa, fazendo qualquer outra coisa e não está realmente preocupado com a carreira. Se você está aqui, mesmo que você ache difícil, eu entendo, é muita coisa que eu estou te dando em pouco tempo. Imagine seus colegas, que eu não vou chamar de concorrente não, tá? Não vou chamar de concorrente. Seus colegas da sua região. É assim que se diferencia no mercado. Aprendendo, entendendo e aplicando na prática aquilo que os outros não fazem. E outra, também vem do meu compromisso, né? Eu podia vir cá e falar, olha, existe o lucro presumido. Pega lá R$1 milhão, multiplica vezes 8, você vai encontrar 80 mil. 80 mil vezes 15%. Esse é o lucro presumido. Muito bem, pessoal. Agora você está pronto. Lucro presumido. Eu não dou conta de fazer isso, não. Desculpa. Eu comecei a ensinar na internet em 2015. Eu não dou conta de fingir que eu estou ensinando. Eu não dou conta. Eu vou trazer realmente o máximo que puder nesse curto tempo que a gente tem. Beleza? Tranquilo? Legal, hein? Legal. Ó, passei com um monte de base legal. Eu não quis só falar a base legal, quis te mostrar ela. Mostrei. Você anotou, tá? Você anotou. E, gente, convenhamos, né? Tem muito mais depois disso aqui. Isso aqui é só o começo. Lógico, eu vou te fazer um convite para você realmente mudar de nível. Para te ajudar a realmente sair do nível que você está e ser realmente uma referência aí na sua região. Então não se preocupe, tá? Não se preocupe. Esse momento aqui, hoje é o segundo dia, amanhã é o dia mais importante, tá acabando, mas tem sim o próximo passo para você. Legal? Tranquilo? Beleza, então... Qual que é a alíquota do PIS e COFINS para as empresas, né? 0,65 para PIS e 3% da COFINS. 0,65 para PIS e 3% para COFINS. Isso para as empresas do lucro presumido. Amanhã eu vou te mostrar como funciona a questão do lucro real, tá? Amanhã você vai entender como funciona o lucro real. Mas vamos para a prática? Vamos para a prática! Mostrei muita lei. Tirei do Contabiliês, mas agora eu quero te mostrar a prática. E aí tudo vai ficar muito mais fácil para você, beleza? Vamos lá? Vamos lá que eu vou te mostrar então a prática, tá bom? Olha só, vamos nessa. Olha aqui, essa aqui é uma tabela, tá? Do lucro presumido. E essa tabela, se a gente bater a meta, isso tudo que eu vou te mostrar aqui agora vai ficar para você, tá? Vai ficar para você. Legal? Tranquilo? Olha lá.
revenda para consumo de combustível, derivado de petróleo. Então, o gás de cozinha, o posto de combustível, olha lá, presunção 1,6% de imposto de renda, 12% de contribuição social. Então tá tudo aqui que a gente falou, tá? Olha só, venda de mercadoria, né? Comércio, 8%. Rural, 8%. Industrialização, 8%. Tem a questão dos hospitais, tem uma discussão em relação às clínicas médicas, redução de 32% para 8%, tá? A gente discute isso dentro da mentoria também. Prestação de serviço de transporte de cargas, 8%. Atividade imobiliária, olha lá, 8%. Então tá tudo aqui para você, tá? Tudo aqui. Isso aqui é só uma tabela. Isso aqui é só uma tabela, mas eu fiz questão de deixar para vocês também. Legal? Tranquilo? Bora para o nosso checklist. Bora para o nosso checklist. Isso aqui não é empresa comercial, isso aqui é uma empresa de serviços. Serviços. Vamos para o nosso checklist? Uma empresa do lucro presumido. Ó, empresa do lucro presumido de serviços. Empresa do lucro presumido de serviços. Legal? Lembra, você vai pegar isso aqui, se a gente bater a meta, vai ficar para você. Você vai pegar isso aqui todo mês, vai imprimir, vai colocar no lado do seu lado da mesa e vai fazendo, acompanhando cada detalhe para não esquecer absolutamente de nada. Legal? Isso aqui é o roteiro, isso aqui é o passo a passo. É aonde você vai caminhar para se sentir seguro, para não errar. Legal? O começo aqui é bem parecido com aquela de ontem, da empresa de serviço, né? Até porque a gente está fazendo aqui um exemplo da empresa de serviço. Se fosse uma empresa comercial, seria diferente. Mas como é uma empresa de serviço, a gente tem lá, ó, primeira coisa, pegar os nossos cards de serviço prestados, os cancelados, toda aquela situação, igualzinho ontem, tá? Olha aqui, ó, retenção de INSS. Lembra? Você agora sabe que existe essa situação de retenção de INSS, sabe a alíquota de 11%, sabe a base legal, tá aqui para você, tá bom? Lembrando, tá? Você vai colocar, se teve retenção de INSS, você vem cá e coloca sim, e aí você coloca aqui, ó, NFS número, sei lá, 1547, NFS 1584, 81 e coloca o número das notas fiscais para ficar de memória de cálculo para você, tá? Beleza? Então esse caso aqui a gente vai colocar como não. Beleza? Tem nota fiscal de insumo, você vai colocando o que tem e o que não tem aqui, tá? Beleza? Beleza? Show! Ó, depois tem as rotinas, né? Primeira coisa, fazer a importação do XML de nota fiscal de serviço. Importa o XML das notas prestadas pelo nosso cliente. Aí importar também o XML das notas fiscais de entrada, tá? Então as notas fiscais prestadas e as notas fiscais de entrada. Beleza, bora para as apurações? Ó, ontem a gente já tratou sobre a apuração do ISS, a lógica por trás do ISS. Mostrei para você a Lei Complementar 116, mostrei para você o artigo 3º da Lei Complementar 116, mostrei para você o artigo 6º da Lei Complementar 116. Então, aqui é a mesma lógica, só que aqui não vai dentro do DAS, vai ser calculado à parte. Então, se a sua cidade for 5%, vai aplicar 5, se for 3, 3, se for 2, 2, tá? Lembrando que tem a questão também da retenção do ISS, tá? Aqui dentro do nosso checklist, você não vai esquecer, tá? Você não vai esquecer, beleza? Beleza, vamos para a apuração do PIS/COFINS. O que é a apuração do PIS/COFINS? Isso aqui, gente, a gente faz geralmente dentro da FD Contribuições. É o melhor lugar para apurar o PIS/COFINS. Apesar que você tem lá o segundo mês subsequente a operação, mas dentro da FD Contribuições é muito mais fácil de você não ter nenhum erro na hora de apurar o PIS/COFINS. Vai aí a dica para você, tá bom? Mas tá aqui, ó, valor total da receita. Coloca o valor total da receita. Cancelamento. Teve algum cancelamento de serviço? Porque isso aqui vai abater, né? Isso aqui você vai colocar lá no M220 e no M620, que é as devoluções ou os cancelamentos dos meses anteriores e vai abater na base de cálculo do PIS e COFINS. Então tá aqui para você não esquecer, tá? Agora tá aqui, ó, apuração do lucro presumido. Então vamos lá, qual que é o valor total da receita? Lembra, aqui a receita, ó, trimestral, tá? Valor da receita trimestral. Teve outras receitas? Você vai ver por que essa pergunta aqui é tão importante. Teve ganho de capital? Você vai entender por que isso aqui é tão importante. Teve IRR retido na fonte? Você viu a importância do IRR retido na fonte, tá? Cancelamento de serviços anteriores. Inclusive aqui, ó, não foi tratado, né? Retenção de PIS. Deixa eu colocar aqui, é importante. Já vamos colocar aqui.
nós estamos falando que é um guia para você ter segurança. Então aqui, ó, retenção PIS, COFINS, beleza? E aqui a gente vai colocar também retenção de IRRF, retenção de contribuição social, CSLL retido na fonte. Vamos colocar aqui também, que aí você não vai esquecer nunca. Só que você tem que lembrar se o seu cliente está ou não sujeito a essa retenção. E agora você tem a base legal, certo? Beleza? Vamos lá. Aí aqui tem o envio dos tributos. Então, que dia que você enviou o ISS para o seu cliente? Não é o dia que vence, é o dia que você enviou. Lembra, não perca o prazo. Isso aqui é para isso mesmo. O envio do PIS e COFINS, tá? O envio do imposto de renda, o envio da contribuição social. Lembrando, o ISS depende da cidade, né? Cada cidade vai ter um dia de vencimento. Mas o PIS e COFINS, ele vence todo dia 25. Se for feriado ou se for final de semana, vai retroagir, ou seja, suponhamos que dia 25 dá num sábado. Então, dia 24 é sexta, o vencimento é sexta. O imposto de renda vai vencer sempre no último dia do mês subsequente, tá? Então, vamos lá, janeiro, fevereiro e março, esse é o primeiro trimestre. Então, o vencimento é no último dia de abril, o último dia de abril útil, tá? O último dia útil de abril. Se for feriado, se for final de semana, retroage ao primeiro dia útil anterior. Legal? Então tá aqui. Legal. Obrigações acessórias mensais. Importante, hein? Então, mandou FD Contribuições? Coloca lá. Ok, mandei. Mandou FD RIF? Opa, dia 15. Não pode esquecer. Ok. DCTF Web? Também dia 15. Se for feriado ou for final de semana, posterga, tá? A FD RIF posterga. Mandou DCTF? A DCTF vence sempre no 15º dia útil do segundo mês subsequente ao fato gerador. Então, sempre 2 meses depois. A de janeiro a gente vai começar a mandar agora em março, tá? Nem tá pronta ainda, inclusive a de 2024. Mas a de janeiro, a DCTF de janeiro, a gente começa a mandar em março. Professor, DCTF Web? Não, tô falando DCTF. A DCTF Web é sempre no mês seguinte, no dia 15, ou se for feriado ou final de semana, posterga, tá bom? Transmissão do DMS. Nas suas prefeituras aí, nas cidades, tem que mandar a DMS? Se tiver que mandar DMS, então coloca aqui ok também. Vamos lá. A empresa está faturando abaixo do valor? Então tá aqui também para você poder orientar o cliente. Analisou o DTE? Tem alguma comunicação para o nosso cliente sobre o DTE? Existe parcelamento ou tributos em atraso? Vou colocar mais um aqui. Eu vou colocar porque é importante. É muito importante. Vou colocar um aqui que é o seguinte. Saldo, credor, DCTF Web. DCTF Web. Por quê? Se tiver saldo, credor, DCTF Web, você sabe que tem que fazer uma Perdicompro Web. Legal? Roteiro. Triar, ó, é a trilha que você tem que passar, é o caminho, tá? É onde você realmente vai passar, é o trieiro, né? Aqui em Goiás a gente fala de trieiro, é o trieiro onde você vai passar e não vai errar e vai ter segurança na hora de fazer, tá bom? Show? Beleza? Legal! Agora vamos então para nossos cálculos, a prática do cálculo. Você já viu o checklist. Vamos para a prática do cálculo? Olha só, então aqui ó, é uma empresa prestadora de serviço médico, tá? Que faturou no trimestre, R$170 mil. Ela está no lucro presumido. Professor, por que essa empresa não está no Simples Nacional? Não está. Pode ser por planejamento tributário ou por falta de planejamento tributário. O que importa aqui para a gente é que ela está no lucro presumido. E ela faturou R$170 mil, ok? R$170 mil. Vou fazer o cálculo então? Olha só. Então vamos lá. Igual 170 mil vezes 32%. Por que é 32%? Porque olha aqui, prestação de serviços geral é 32%, tá bom? Legal. 54.400, vamos agora para a contribuição social, mesma coisa, a mesma presunção, 170 vezes 32%. Deixa eu só aumentar isso aqui para ficar melhor. Ficou bem melhor. Bem melhor. Vamos lá. Então, para o nosso cliente que faturou R$170 mil, o que é? DCTF foi extinta. Fala isso não. Aprende, assiste e aprende. Não fala isso não. Não foi extinta. DCTF não foi extinta.
Por favor, só aprende. Não, DCTF não foi extinto, tá bom? Beleza. Ó, 170 mil reais é o valor da receita do nosso cliente. Aplicamos a presunção 54.400. 54.400. Legal. Então aqui é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Legal. Mas é só isso que nosso cliente teve? Não. Esse médico fez uma clínica. E nessa clínica médica dele, sobrou uma sala lá. E ele tem um amigo médico que falou, me aluga aquela sala lá. E ele falou, não estou fazendo nada com essa sala mesmo. Alugou. Ele tem KNAI de aluguel dentro da clínica dele? Ele tem KNAI de aluguel na clínica dele? Não, ele não tem KNAI de aluguel na clínica dele. Então ele não pode fazer, professor. Não, na faculdade falaram para você que o que não tem atividade no contrato social não pode ter receita. No mundo real, se ele teve receita, a Receita Federal fala assim, não importa, eu quero o meu. A Receita Federal é essa a lógica dela, certo? Beleza? Então teve lá 5 mil por mês é o aluguel. Isso não é uma receita da atividade, então é uma outra receita. Isso vem depois, então vai ser somado depois da presunção. Eu não posso pegar isso aqui e somar dentro da receita, tá? Eu não posso somar dentro da receita. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então qual vai ser a base de cálculo? Vai ser esse aqui mais esse aqui. Opa, não fiz o igual, né? Igual. Soma. Esse com esse. E igual, vou deixar as fórmulas já para ficar mais fácil para você, tá? Tenho certeza que a gente vai bater essa meta. Legal, então a base de cálculo não é só 54.400. A base de cálculo é 69.400. Por quê? Porque tem 15 mil aqui de outra receita. Vamos fazer agora a base de cálculo do imposto de renda, do adicional? O que é a base de cálculo do adicional? Lembra? Tudo aquilo que passar de 60 mil tem que pagar o 10% de adicional. Então, tudo que passar de 60 mil é a base de cálculo. Então, a gente pega aqui 69.400 menos 60 mil. Quanto deu? 9.400. Isso aqui que é o imposto? Não. Isso aqui é a base de cálculo, é o que passou de 60 mil. Vamos calcular agora o imposto de renda? Vamos lá. 69.400, que é a nossa base, vezes 15%. Vezes 15%. 10.410. É só isso? Não. Agora tem um adicional, né? Adicional em cima dos 9.400, que é aquilo que superou 60 mil. Então, 9.400 vezes 10%. Quanto deu? R$ 940. Igual, soma 10.410 com 940. Quanto deu? 11.350. O nosso cliente deu 11.350 de imposto de renda. É só isso? Não. Tem agora a contribuição social. Tem base de cálculo do adicional da contribuição social? Claro que não. Não existe adicional de contribuição social, tá? É só sobre imposto de renda. Então vamos lá. 69.400 vezes 9%. Quanto deu? 6.246. A gente vem cá, então deu isso. 6.246. Agora, a gente vai lá dentro do Cicalco Web, lá no Cicalco Web, coloca o CNPJ do nosso cliente, coloca o código do 2089, que é do imposto de renda, e faz o DARF e gera para o cliente. Vai lá no Cicalco Web, coloca o CNPJ do cliente, coloca o código 2372, que é da contribuição social, e gera o DARF para o nosso cliente. Beleza? Show? Beleza? Isso aqui é um exemplo de serviços médicos, que poderia, inclusive, estar sendo alimentando aqui o nosso checklist, o nosso passo a passo. Mas eu não quero fazer só isso, eu vou dar um exemplo de uma transportadora, tá? Eu vou dar um exemplo para você agora de uma transportadora. Uma transportadora. Ó, esse exemplo aqui, esse cliente nosso, faturou 1.155.741. 1.155.741. Legal. Pronto, esse é o valor da receita do trimestre. Valor da receita do trimestre, 1.155.741. Legal. Qual que é a presunção da transportadora? 8%, lembra? Então, esse aqui, vezes 8%. Quanto deu? Então, deu uma base de 92.459. Na contribuição social da transportadora é 12. Então, esse 1.155.000 vezes 12%. Vezes 12%. Então, isso aqui é o valor da base de cálculo. Mas, por exemplo, vai que o nosso cliente vendeu um caminhão. Professor, por que o cliente vendeu um caminhão? Ele vendeu um caminhão porque ele comprou outro. Ele pode ter feito isso.
Ele comprou mais novo. Ele tem uma política que a cada X anos ele vende um caminhão e compra o mais novo para não ficar tendo gasto lá com a parte de oficina mecânica. Ok? Tranquilo? Legal. Então o nosso cliente vendeu um caminhão. Sempre que ele fizer uma venda de um imobilizado, a gente vai ter que analisar o valor da compra, a depreciação, anota aí, IN 1700, IN 1700, IN 1700 fala sobre as taxas de depreciação que a gente precisa para calcular essa depreciação no caso do ganho de capital. Legal? Tranquilo? E aí, ele tem lá a operação, bonitinho. Então, valor de compra menos a depreciação. E aí eu tenho o valor de venda. O valor de venda, se for maior do que o valor de compra menos a depreciação, vai ter ganho de capital. E isso vai para a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Professor, eu não entendi. Então, peraí. Pensa que o nosso cliente comprou uma carreta, um Scania, há 5 anos atrás. 5 anos atrás, ele comprou um Scania. Ele comprou essa Scania por, 240 mil, tá? Há 5 anos atrás, ele comprou uma Scania por 240 mil. Legal? Tranquilo? Certo. E agora, 5 anos depois, ele decidiu comprar um novo caminhão, porque ele sabe que vai dar mais prejuízo, vai gastar mais com a oficina mecânica, e ele resolveu comprar outro. Tá bom. Para ele comprar o outro, ele precisa vender o que ele tem lá dentro. E quando ele foi vender, ele vendeu por quanto? 120 mil reais. Esse é o valor da venda. Tá bom. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar a depreciação dela, baseada na IN 1700. Lá na IN 1700 fala que a depreciação fiscal de caminhões é em 4 anos. Então, se ele está vendendo por 120 mil e já tem 5 anos no caso, né? E já tem 5 anos esse caminhão, significa que, fiscalmente falando, esse caminhão tem valor de 0. Então, 120 mil, que é o valor de venda, menos 0 dá 120 mil. Qual que é o ganho de capital? O ganho de capital é 120 mil. E se fosse lá 50 mil que estivesse valendo na operação? 120 mil menos 50 mil sobrava 70. Essa era a base de cálculo do ganho de capital. Isso tem que ser levado para dentro lá da apuração do imposto de renda e da contribuição social. Isso dá um pau na ECF. Não, mas assim... Mas dá um pau na ECF quando as pessoas não fazem. Vê aquele CFOP lá 5551 daquele computador, daquele carro, daquele caminhão e fala, não, isso não vai na base de cálculo do imposto de renda. E esquece que tem a questão do ganho de capital, tá? Do ganho de capital. Legal? Tranquilo? Beleza. Vamos lá nesta operação. Então, o nosso cliente aqui teve um ganho de capital de 120 mil reais. Qual vai ser a base de cálculo? A base de cálculo vai ser soma esse com esse, beleza, igual soma esse com esse. Beleza. Então, nós temos aqui a nossa base de cálculo do imposto de renda e a nossa base de cálculo da contribuição social. Lembrando, gente, esse faturamento aqui é trimestral, tá? Trimestral. Beleza? Tranquilo? Legal. Vamos lá. Então, qual que vai ser a base de cálculo do adicional? Opa, pergunta interessante. Então, tudo que passar de 60 mil reais é base de cálculo do adicional. Então, o que a gente faz? 212 mil aqui, menos 60 mil. Professor, e se fosse menos 60 mil? Então não faz, não tem cálculo adicional, tá? Então dá 152, isso aqui é base de cálculo adicional. A gente vai aplicar 10% daqui a pouquinho. Mas vamos calcular o imposto de renda agora? Ó, 212.459 vezes os 15%. Os 15%. 31.868 e 89. 31.868 e 89. Legal. E agora a questão do adicional. O adicional, a base de cálculo é 152 vezes 10%. Quanto deu? 15.245,93. Igual, soma, você mais você. Quanto deu? 47.114,82. Esse aqui é do imposto de renda. E agora? Agora da contribuição social. Não existe adicional de contribuição social. Então vamos lá. 258 mil vezes 9%. Vezes 9%. Quanto que deu então?
23.282. Então, o nosso cliente vai pagar 47.114,82 de imposto de renda e 23 mil, deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor ainda, 23.282 de contribuição social. Vamos fazer na prática agora como fazer esse DARF? Olha só, Cicalc Web, a gente vai entrar aqui dentro do site do Cicalc Web, tá? Preenchimento rápido, olha só. Vou colocar aqui o CNPJ do Banco do Brasil, porque é um CNPJ assim que todo mundo conhece, é universal. Lógico, vai colocar o CNPJ do seu cliente, tá bom? Beleza? Sou humano, beleza, manda continuar. Beleza, tá lá. Então, código da receita. Primeiro, 2089. Opa, 2089. Legal, tá aqui. Beleza. Data da consolidação. Aqui, na verdade, vai ser 31/3, né? Que a gente está fechando. Sempre a lógica que a gente está fechando. Não vai permitir por causa da. Não vai permitir porque a gente não tem ainda o mês 3. Sem problema, sem problema. Então, vamos colocar aqui 29/2/2023, mas 24. Mas você vai colocar lá 31/3, tá? Em referente ao primeiro trimestre de 2024. Número de referência, não tem, não, a gente não vai fazer um DARF numerato. Valor, qual vai ser? Então, é uma cota única. E o valor, qual que é? Do imposto de renda? 47.114,82. 47.114,82. Cota única, beleza, manda calcular, tá aqui. Agora vamos para a contribuição social? Vamos lá. Contribuição social. Qual que é o código? 2372. 2372. Tá aqui. Beleza. Então tá lá. Número de referência não vai ter. Qual que é o valor? 23.282. 23.282. Então vamos colocar aqui 23.282. Beleza. Legal. Cota única também. E manda calcular. Feito isso, a gente vai vir cá, selecionar os dois e vai mandar emitir DARF, que eu quero que você veja a operação, tá? Emitir o DARF, vou aumentar, aqui vai aparecer o CNPJ do seu cliente, o nome do seu cliente, a apuração, lá 31/3, data de vencimento, último dia útil de abril, né? O mês subsequente, aí vai lá. Olha só, data que esse documento, pagar até que dia? 30/4. Qual é o valor? 47.114,82. O que é isso aqui? É um imposto de renda. Qual é o código? 2089. Qual que é o valor? 47.114. Vamos voltar aqui? 47.114,82, 2089. Beleza, agora vamos ver a contribuição social. Também a mesma coisa, o mesmo cliente. 23.282, 23.282, 23.282 e o valor do código 2372 aqui e valor total a pagar 23.282. Isso aqui é o puro suco da prática real do mercado e é isso que você é exigido todos os dias. Agora vamos lá. Lembra que a gente falou bastante de retenção? Se o seu cliente sofreu retenção em alguma daqueles processos, retenção de PIS, COFINS e contribuição social, a parte da contribuição social e do IRRF também vai aparecer naquela nossa planilha lá, no cálculo do imposto de renda e da contribuição social na hora de deduzir. Lembre-se, lá do decreto 9.580 e da lei 10.833. Legal? Massa? Fala pra mim, se tudo que eu te mostrei aqui agora, na boa, eu sei que foi rápido. Eu sei que na hora que eu vou te entregar as coisas, eu estou falando, e estou mostrando e mostrando e mostrando, mas eu quero te entregar o máximo possível aqui, agora, nesse momento. Mas fala pra mim, se foi algo assim que deu algo que abriu a sua mente, algo que você nunca viu na faculdade, coloca pra mim aí, hashtag mudei de nível, subi de nível, melhor, subi de nível. Hashtag subi de nível, coloca aí. Hashtag subi de nível, coloca aí. Hashtag subir de nível. Coloca aí que eu quero saber. Aí, muito bom, maravilhoso. Muita empolgação, gratificante. Que legal. Amei. Alguém viu isso em algum curso gratuito? Alguém viu isso na faculdade? Alguém viu? Sério, alguém viu isso em algum curso gratuito? Alguém viu isso na faculdade? Tudo isso que eu te mostrei
Eu prometi para você que eu ia te atualizar em relação à legislação. Mostrando legislação, cálculo, prática, até chegar lá no DARF. Alguém já te mostrou isso? Alguém já fez isso com você? Alguém? Coloca aí, eu quero saber. Alguém já te mostrou isso? Algum curso gratuito que você fez? A faculdade, alguém já te fez? Nunca vi. Ah, colocou não? Ah. Eu não falo isso com orgulho não, tá? Você devia ter aprendido isso na faculdade. Eu tenho vergonha da faculdade não ter ensinado pra você. É vergonhoso. Você deveria, a faculdade deveria ter ensinado isso. É um absurdo, tá? Beleza? Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Seguinte. Amanhã é lucro real, tá? Amanhã é lucro real. Eu vou te mostrar a prática do lucro real. Eu ainda tenho que te mostrar quais são as obrigações acessórias de hoje. Calma aí, eu vou te mostrar. Mas antes, eu quero te fazer um convite que eu vou disponibilizar para você amanhã na aula mais importante de todas. Quero te fazer um convite para você realmente poder mudar de nível. Para tudo isso que você está vendo aqui de maneira rápida, porque é rápido, eu sei que é rápido. Aquilo que às vezes você não pôde perguntar, você às vezes não conseguiu perguntar para mim, aqui não dá tempo de perguntar. Algo que você possa estar sendo acompanhado semanalmente por mim dentro de uma sala de aula virtual e eu te ensinando todas as situações, você podendo perguntar, algo que faz com que você mude de nível muito mais do que foi só esses dias aqui que estamos juntos. Beleza? Você me permite? Rapidamente, deixa eu te apresentar o que é a mentoria maestria, tá? Lembrando, pessoal, ó, você tá aqui, ó, nessa imersão profissão contábil. É massa, eu sei que é legal, eu sei que você tá aprendendo muito, eu sei que tá fazendo diferença. Você falou, eu vi, eu entendo, mas o seu caminho natural é se tornar realmente um aluno nosso dentro da mentoria maestria, onde eu vou pegar na sua mão e vou te levar para o próximo nível, tá? Para o próximo nível de verdade. Legal? Vamos lá, deixa eu te mostrar então o que é a mentoria maestria. A mentoria maestria é onde você vai ter um método. Qual método? Isso que você está experimentando aqui comigo. Lógico, com mais tempo, com possibilidade de rever várias vezes, com possibilidade de fazer perguntas diretamente para mim. Mas eu, professor Arthur, tô lá ensinando os nossos alunos da mentoria maestria. São mais de 4.000 profissionais lá dentro, aonde com esse jeitinho goiano de ser, sem falar contabilidade, sem ficar falando difícil dentro da teoria. Não, é prática. Eu ensino os nossos alunos e é o que você vai receber dentro da mentoria. Tá? É onde você vai estar com constante atualização da legislação, solução de consulta, aonde você vai resolver os problemas que dá todos os dias na operação do dia a dia. Professor, mas eu estou na faculdade ainda. É para você também, tá? É para você que ainda está na faculdade, porque você vai começar do jeito certo e vai realmente aprender do básico até o avançado, tá bom? É para você obter a experiência prática que o mercado te exige. É para você ter segurança. Pensa bem. Olha o que eu estou te entregando aqui nesses dias ao vivo em relação à segurança, o checklist, o passo a passo, o caminho, o trieiro, como diria aqui em Goiás. Imagina dentro da nossa mentoria maestria. Tá? É onde você vai aprender as tributações, as empresas do Simples Nacional, todas as lógicas, as rotinas e as obrigações acessórias, as empresas do lucro presumido, as empresas do lucro real. A gente passou ontem do Simples, hoje você viu o lucro presumido, mas isso não é nem assim, na boa, não dá 2% do que realmente você precisa aprender dessas empresas. E amanhã ainda tem lucro real que vai ser sensacional, tá? Você vai aprender todas as rotinas, como calcular, anexo 1, 2, 3, 4, 5, como funciona todas as situações dentro do lucro presumido, do lucro real, como funciona todas as obrigações acessórias, ou seja, você vai aprender a implementar na prática, implementação, colocar a mão na massa e você ainda tem um ambiente saudável e propício para que você possa crescer, que é a nossa comunidade, que tem mais de 4.000 profissionais lá dentro, tá? Beleza? Ó, dentro da mentoria maestria você vai aprender então o departamento fiscal, o departamento contábil, o departamento pessoal das empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. E com isso você se torna um contador, uma contadora que é referência aí na sua região, que tem reconhecimento, que é não só buscado e aguardado, como também é propagado pelos próprios clientes. Vai lá na Bruna, a Bruna sabe o que está falando.
conversa com o Diego resolve o seu problema. Eu conversei com a Bruna, que é contadora, ela foi lá e fez o que tinha que fazer. Eu falei com o Diego, eu falei com o Rogério, eles sabem o que estão fazendo. É onde você vai ter o seu nome propagado de maneira correta, porque quem não sabe fazer, quem não tem domínio, quem está cometendo erros ainda, o nome é propagado de maneira incorreta. Ah, o contador fez errado. Ah, olha só o que aconteceu comigo. E eu não quero isso para você, eu quero que você aprenda de verdade e aprenda a prática para você possa ser respeitado e uma referência aí na sua região, tá? E é para você também na mentoria que quer ter seu próprio escritório de contabilidade. Você vai aprender como ter esse escritório de contabilidade, tá? Como se tornar uma referência no mercado em 2024, mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Professor, como que eu vou ter um escritório de contabilidade, uma carteira de clientes se eu estou na faculdade ainda? Não importa, você pode ter uma carteira de clientes MEI, você pode fazer serviços parafiscais e você pode ser bem remunerado por isso, tá bom? Bem remunerado mesmo por isso, tá? Olha só, a mentoria maestria é para você que quer estar totalmente atualizado em 2024. Imagina, só nessa aula, a quantidade de legislação que você viu e que está mudando. Muita reforma tributária, você precisa aprender. É para você que quer conquistar todo o conhecimento, experiência prática que o mercado te exige. É para você que quer ter sua carteira de cliente, que quer abrir seu escritório, que precisa dominar o setor fiscal, contábil e pessoal, tá? É para você que quer se tornar uma referência e ser reconhecido pelo mercado em 2024. É para você que quer ter confiança e segurança de fazer tudo de maneira correta, sem erros, sem aquela insegurança se está fazendo ou não está da maneira correta, tá? É para você que não tem tempo. Ah, professor, não tem tempo. Então a mentoria é para você, porque lá eu te dou toda a base legal, eu te ensino a fazer e você não vai ficar perdido na legislação, não vai ter que fazer retificação, porque você não sabia o que tinha que fazer. Agora não, dentro da mentoria eu pego na sua mão e te levo para o próximo nível, tá? Gente, essa frase, eu pego na sua mão e te levo para o próximo nível, ela é muito séria e muito cara para mim. Eu realmente não abro mão que você mude de nível de verdade dentro da mentoria maestria, tá? É para você que quer ser especialista na área fiscal, na área contábil, no pessoal, quer dominar de verdade cada um desses setores e sabe que você precisa ter conhecimento com excelência e segurança para realmente atender os clientes, tá? É para você que quer conquistar mais de 10 anos de experiência prática, é para você que quer ser valorizado, respeitado e conquistar as melhores oportunidades em 2024, tá? Professor, mas tem que ser em 2024? Pelo amor de Deus, gente. Reforma tributária, tá aí. Emenda constitucional número 132. E ainda tem todas as leis adjacentes. A gente tem agora a votação em relação ao imposto de renda. É para você que tem que adquirir experiência prática que a faculdade não entregou. E a faculdade não entregou. Você mesmo disse isso, tá? É para você que realmente quer ser um profissional e sabe que precisa ter experiência prática, porque o mercado exige isso. Profissionais que estejam atualizados. E falando disso, um profissional atualizado, ele não fica cometendo erros. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais atualizado você sabe, mais segurança você tem, você não fica cometendo erros e pagando multas desnecessárias, tá? E é para você que sabe que precisa, para montar realmente o seu escritório, a sua carteira de clientes, precisa ter conhecimento prático de verdade, tá? Olha só, presta bem atenção aqui. O que você recebe dentro da mentoria? São 48 encontros da mentoria. Nós dois juntos, na tela, lá, um encontro em grupo, tá? Onde eu estou dando uma aula, explicando. E aonde você vai poder fazer perguntas. Aqui não dá tempo de fazer perguntas. Lá você vai poder fazer perguntas. Lá os temas são mais aprofundados, mas é muito, muito mais aprofundados, tá? Onde você vai ter um acompanhamento, o meu acompanhamento ao vivo e em grupo. Toda semana no Zoom, tá? Você vai ter treinamento completo, com começo, meio e fim, que vai do básico ao avançado. Então, mesmo se está tem 20 anos de mercado, maravilhoso. Professor, estou começando agora, não tem problema. É do básico ao avançado. E você que está começando e você que está lá na frente, todos vocês vão conseguir entender e vão conseguir ir muito profundamente naquilo que você precisa para colocar em prática, tá? Tem nosso momento Tira Dúvidas, que é sensacional. Tem a comunidade de troca de experiências. A comunidade é muito importante. Material, se você está gostando dos materiais aqui, imagine o material dentro da nossa mentoria, tá? Todas as aulas geram material de apoio, planilha, todas as situações que você realmente precisa, tá? Todos realmente você precisa, as ferramentas, tudo que você precisa para poder dominar e colocar em prática, ok? E a sua assinatura é válida por 12 meses. Por 12 meses. Olha só, então vamos lá, recapitulando. São 48 treinamentos
Premium, tá? Que você tem começo, meio e fim, toda semana. Olha só, você vai ter o Tira Dúvidas uma vez por semana, podendo perguntar diretamente para mim. A mentoria faz a diferença. Temos a oportunidade de falar com o professor. Só em escutar os Tira Dúvidas com os demais colegas, aprendemos muito. Essas aulas aqui é uma pitadinha do que é lá. Marilete, Marilete, obrigado por você estar aí, tá? Um beijo, um abraço para você, tá bom? Ó, além disso, comunidade, você vai ter uma comunidade onde você vai trocar experiências com outros profissionais do Brasil inteiro, tá? Tem os materiais de apoio para você lá e cada uma das mentorias você vai poder gerar um certificado para você. Certificado esse aceito na faculdade e também nas empresas. Legal? Tranquilo? Ó, amanhã eu vou abrir vagas para mentoria maestria. Tudo leva a crer que pode ser a última vez esse ano. No ano passado, eu fechei as vagas em fevereiro. E só abri de novo agora em 2024. Então, ficamos sem abrir desde fevereiro do ano passado e só abrimos agora em 2024. Tudo leva a crer que essa é a última possibilidade de entrar dentro da mentoria. Lembrando que a sua assinatura vale daqui para frente. Você entrou agora em fevereiro, vale até fevereiro do ano que vem, tá? Até fevereiro do ano que vem. Legal? Amanhã, hein? Amanhã, lucro real. Amanhã, a prática do Simples Nacional dentro do site, cada um daqueles menus e uma oportunidade de entrar para a mentoria maestria, talvez a última oportunidade desse ano e com um desconto que vai fazer a diferença para você. Compromisso. Show? Compromisso. Legal? Vamos lá. Vamos falar agora sobre as obrigações acessórias de uma empresa do lucro presumido. Todo mês tem que mandar a DCTF. DCTF não acabou. Tem que mandar a DCTF. Lembra, a de janeiro a gente vai mandar ainda em março. Ainda não está liberada a DCTF do ano de 2024, tá? Segundo a Receita Federal vai liberar agora, tá 3.7 já dá para baixar, download, mas só consegue transmitir a partir do dia 29, ok? EFD, ICMS, IPI. Se a empresa é comercial e tem inscrição estadual, tem que fazer EFD, ICMS, IPI. EFD, REINF, naqueles casos, retenção INSS, retenção de IRF, retenção de PIS, COFINS, contribuição social e algumas situações que obrigam a fazer a REINF também, tá? ECF, ela é anual. Ali para trás tudo é mensal, ECF é anual, EFD contribuições também é mensal e a ECD, somente as empresas que fazem contabilidade do lucro presumido estão obrigadas a entregar a ECD. Lembrando, né? Tem que fazer a questão do E-Social, tem que fazer também a questão do DCTF Web, beleza? Show de bola? DCTF Web também. Legal? Vamos lá, vamos ver o que você aprendeu na aula de hoje? Não, mas não assusta não. Vem cá que você vai ver o que você aprendeu na aula de hoje. Você entendeu a presunção, o porquê da presunção, por que funciona daquele jeito, como que funciona a questão da presunção. Você aprendeu o porquê e por que existe o adicional do imposto de renda e como fazer o adicional do imposto de renda. Você aprendeu os percentuais de cada detalhe, situações dos tipos de empresas na presunção do lucro presumido, tá? Você aprendeu sobre o PIS e COFINS cumulativo. Você aprendeu também o passo a passo do lucro presumido. Lá o nosso checklist que não te permite errar em relação na hora de fazer uma empresa de serviço do lucro presumido, que foi o que nós mostramos aqui hoje. Você aprendeu na prática o produtos monofásicos, a gente não viu hoje, né? A gente fala amanhã, tá? Produtos monofásicos e alíquota zero, vou mostrar para você amanhã. Não dá para fazer porque hoje era empresa de serviço. Amanhã eu falo sobre isso, produtos monofásicos e alíquota zero de PIS e COFINS, tá? Você vai entender isso aqui na prática amanhã. E as obrigações acessórias. Quais são as obrigações acessórias das empresas do lucro presumido, né? Do lucro presumido. Beleza? Show de bola? É muito conhecimento em 1h30 de aula. É muita. Gente, isso aqui você tinha que ter aprendido em 4 anos de faculdade. E você falou pra mim que não viu isso na faculdade. E eu sinto muito, de verdade. Isso é um absurdo, tá? Porque tinha que ter aprendido. Tô falando de legislação e tô falando de como fazer. Faculdade é pra isso? Mas você não aprendeu. É por isso que eu tô aqui para te ajudar dentro da mentoria maestria. Legal? Tranquilo? Show! Vamos lá pro... coloca aí, né? Hashtag subir de nível. Sobre isso tudo que você viu. Isso tudo que você viu. Se subiu de nível de verdade, coloca aí. Hashtag subir de nível. O Renato tá falando, espetacular. Que bom, Renato. Que bom que você realmente curtiu, tá? Que bom.
Parabéns, que bom, gente, que bom poder contribuir aí com a carreira de vocês, tá? Eu vi na faculdade de forma básica. Vai para o mercado de trabalho fazer de forma básica. Desculpa, gente, desculpa, não é má resposta. Não é má resposta. Mamãe me deu educação. Mas assim, aprender na faculdade de forma básica e querer dar uma justificativa para o mercado, pergunta se o mercado aceita. Aliás, pergunta se o mercado aceita. É isso que ele vai perguntar para você. Se ele aceita. O mercado não aceita. Pelo amor de Deus. De forma básica. É prática. Sabe fazer ou não sabe fazer. De forma básica, ninguém está lá para ensinar, infelizmente. Tá? Desculpa. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Atenção para o código da aula de hoje. 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 Então, o código da aula de hoje é confiança. É isso que você tem que ter realmente na hora que você estiver apurando as empresas, os simples, o presumido real. É confiança. E quem está te ensinando, você tem que ter confiança nessa pessoa também. Quem está ali te ensinando, e tem que passar confiança. E como que se transmite confiança para você que está aprendendo? Com as bases legais, com a prática, com os cálculos, você vendo e podendo treinar, fazer também, colocar a mão na massa. Então, confiança é muito, muito importante, tá? Confiança. Então, confiança. Lembrando, tá? Para você conseguir gerar o certificado, você precisa obrigatoriamente ter assistido as 3 aulas. Assistir as 3 aulas e ter os 3 códigos, tá? Os 3 códigos, beleza? Se não tiver assistido as aulas e não tiver os códigos, você não vai conseguir gerar o seu certificado. Legal? Beleza? Ó, vamos lá. Quem quer o material de hoje? 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 Ninguém quer? Ninguém quer o material? Ninguém quer o material de hoje? Não? Não quer? Ninguém? Ah, aí sim. Eu. Aí, legal. Qual que é a meta de hoje? 1.500 likes. Quantos likes a gente tem? Fala pra mim. Quantos likes a gente tem? Quantos? Agora, nesse exato momento. 1.300? Nossa, mas você tá muito bonzinho ultimamente. Então, nós queremos 1.500 likes. Por quê, gente? Porque isso ajuda o nosso trabalho, mostra para o Google quão relevante a gente é. Tinha lá 1.700, 1.800 pessoas assistindo e tem 1.500 likes. Isso mostra que é relevante e o YouTube vai indicar a gente para mais e mais pessoas. Isso é muito importante, tá? Então, 1.500 likes para a gente poder liberar o material, hein? Aliás, essa é a primeira meta, tá? 1.500 likes para liberar o material. Qual que é o material que eu vou liberar para você? Um e-book completo do lucro presumido e também aquela planilha com o checklist e os cálculos do lucro presumido para você, tá bom? Beleza? Então, a meta agora é 1.500 likes. Vamos lá, o que é like, pessoal? Sai aí do chat e aperta no joinha, no gostei, tá? Aperta aí no gostei. Beleza? Vamos lá. 1.500 likes. Bateu? Aê! Batemos. Então é o seguinte, seguinte. O que eu vou fazer, tá? Eu vou encerrar aqui a live e vou mandar para você o link para você poder assistir essa aula de novo. Eu sei, foi muita coisa. É lei atrás de lei, N atrás de N, situação atrás de situação, cálculo atrás de cálculo, detalhe. Então eu vou deixar essa aula liberada por mais algumas horas para você poder assistir ela novamente. Mas eu vou mandar, a minha equipe vai mandar para você o link agora mesmo para você. Eu quero que todo mundo, ao voltar aqui para o YouTube, mas volte, mesmo que você não for assistir agora, você vai voltar para o YouTube e vai vir nos comentários. Não é mais lá dentro aqui do chat, é nos comentários. Eu vou encerrar, você vai clicar lá no link que a minha equipe vai te mandar e você vai vir cá dentro da mensagem e vai colocar para mim em qual estágio da carreira você está. Se você está na faculdade ainda, qual período você está, não está trabalhando, ou está na faculdade e está trabalhando, se já é formado, está trabalhando, há quantos anos você está trabalhando, qual setor você trabalha, se você tem um escritório de contabilidade, sua carteira de clientes, me conta quem é você, como que está a sua carreira hoje, me conta como está, para eu poder fazer uma aula amanhã ainda mais impactante para você. Eu quero te conhecer, eu leio todos aqueles
comentários. Então, não deixe de fazer. É importante, tá? E faz parte da meta também. Então, vou terminar a aula, você vai lá no WhatsApp, vai clicar no link, volta aqui e vai vir escrever em qual estágio você está na sua carreira, tá? Se você na faculdade você viu aprender isso tudo, fala do fundo do seu coração o que realmente tem acontecido aí na sua carreira e aí como você quer se ver, né? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, tá? Coloca isso aí, eu quero te conhecer melhor e fazer uma aula ainda melhor amanhã na nossa aula ao vivo, que vai acontecer amanhã às 20 horas, tá? Amanhã às 20 horas. E aí? Ó, comprometimento, hein? Comprometimento. Amanhã a aula mais importante de todas. Amanhã lucro real. Amanhã Simples Nacional na prática. Todos os menus. Compromisso. Não é comigo não, tá? Compromisso consigo mesmo, com a sua carreira, com o crescimento, com a evolução, com a mudança de nível de verdade. Beleza? Então é isso. Forte abraço. Fique com Deus.